Lucas 24, 25. Lucas 24, 25. E ele lhes disse: o nécio e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Eles disse, o nécio, retardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Versículo 27 de Lucas 24 diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achavam em todas as Escrituras. Os profetas falaram do Salvador desde Moisés, como está escrito. Mas quando completaram o serviço do Criador, os profetas cessaram, pararam ali. Porque desde Moisés, os profetas, como diz ali, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então o profeta somente veio para falar do Messias, do Salvador, de Yahushua. Mas quando o Messias veio, morreu no madeiro e ressuscitou, para que profeta? O que mais o profeta tem feito na sua vida? Acima do que o Messias fez, que foi morrer por você. O que? João 8:52 diz assim, disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas. Olha só que até os sacerdotes dizem, morreu Abraão e os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. 53, versículo 53. És tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu? E também maior que os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser? Veja que até os sacerdotes daquela época, falando de Abraão, falou também dos profetas. E assim como eles falaram que Abraão, de como Abraão não se fará outro, também não se fará profetas. E como Abraão falou, assim também os profetas falaram da vinda, dos dias da chegada do Messias. Dá para entender? Até os sacerdotes concordavam que não haveria outros profetas, assim como não haveria Abraão novamente para falar, que já tinha falado. Vamos confirmar outro fato em Atos 3 que os profetas faziam. Atos 3, 18 diz assim, mas o Criador assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Messias havia de padecer. Olha só, irmão. Mas o Criador assim cumpriu. O Criador cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Messias havia de padecer, ou seja, havia de morrer. Então já foi cumprido pelo Criador pela boca dos profetas. Já foi cumprido. Atos 3, 24. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram também, predisseram esses dias. Esses dias que relata aqui já aconteceu com o Messias, através da boca dos profetas. E Yahushua cumpriu o que foi dito por eles. Atos 7, livro de Atos, capítulo 7, 52, diz, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente falaram da vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Mais uma vez fala que os profetas vieram somente para anunciar a vinda de Yahushua. Atos 11, 27 diz, e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Quando as escrituras falam dos profetas aqui em Atos 11,
certamente está falando dos profetas que já existiam ali. Até profeta mais velho ainda do que o Salvador. Porque eles já existiam, assim como Zacarias. Mas não se fizeram mais profetas depois desses dias. Podemos confirmar isso também, que está na continuação de Atos 13, Atos capítulo 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas. Você está entendendo? Havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Elúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja que esses profetas já existiam, como eu tinha dito. Como nós lemos, não se fizeram profetas depois da morte e ressurreição do Salvador. Esses já eram nascidos. Atos 26, 22. Mas alcançando o socorro do Criador, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Veja que, mais uma vez, nota que muitas vezes que fala dos profetas também fala de Moisés ou da lei. Acaso a lei se fez outra daquela que já existe? Ou existiu para ser cumprida? Ou Moisés vai voltar novamente? Ou outro Moisés vai se levantar? Assim também os profetas. Como se não fosse como Moisés e a lei, como os dois, Moisés e a lei, também está incluindo os profetas que não voltam mais. E não se fazem outros. Nenhum dos três. Nem a lei, nem Moisés e nem os profetas. Olha a confirmação do que estamos lendo. Olha só, Atos 22, 23. E, havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino do Criador, e procurava persuadi-los à fé no Salvador, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Os três andam juntos, ou melhor, os três já cessaram de uso, não é? Não se segue mais a lei, nem os mandamentos, a lei de Moisés, e nem se ouve mais os profetas. Tanto é que as pessoas que ouvem esses homens que dizem profeta estão totalmente fora da palavra. Olha só, Romanos 8:34 diz: quem é que condena? Quem é que condena? Pois é o Messias, é Yahushua, quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Ora, se há um intercessor por nós, o que eu tenho com o homem? O que eu tenho com o profeta? O que o profeta pode me passar se já existe um intercessor? Ele é intercessor, ele é o meu ajudador, e ele já deixou a sua palavra. Diz em João: aqueles que me amam, esses me obedecem. Ou seja, então eu tenho que obedecer a ele, não ao homem, não ao profeta. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acabei de falar. Há um intercessor por mim, eu não preciso mais do profeta. Veja, irmão, para que vocês têm que ouvir profetas?
pastores, são todos homens. Veja que o Espírito intercede por nós. Adianta você falar dos católicos, dos católicos que buscam a intercessão das imagens e de quem morreu? Se você vive atrás do homem, procurando aprender com ele, procurando ouvir do Espírito dele e nada do Salvador, você critica os católicos, mas tem seu pastor como seu Salvador, como seu alimentador, como seu intercessor. Você critica os católicos de irem a uma igreja, no caso da santa, atrás de uma que ele chama santa, que são deles, de fazerem promessas. Vocês criticam eles de fazerem promessas e essas coisas, mas vocês fazem pior que eles. Dizem que seguem as Escrituras, a Bíblia, mas esquecem das Escrituras. Dizem que seguem o Salvador, mas não fica uma semana, ou não é verdade? Não passa uma semana sem você ir numa igreja, numa sinagoga, procurar auxílio da palavra. Da palavra de quem? Alguns ainda ouvem, mas alguns nem dão bola. Acredita nos pastores, nos profetas e pronto. Mas por mim, cada um tem sua crença. Uns creem em imagem, outros que creem em espírito, não é? Outros nos mortos, outros em Papai Noel, outros em fadas, e outros em pastores e outros em profetas. Vou fazer o quê? Não é verdade? Em 1 Coríntios 14, 29 diz assim, ó: e falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Isso, irmãos, era para os profetas que já existiam, que já eram nascidos antes do Messias. Efésios 2, 19 a 22 diz assim, ó: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família do Criador. Versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que o Messias é a principal pedra da esquina. O versículo 21 diz: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Salvador. Versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada do eterno Criador em espírito. Novamente aqui fala nada mais, nada menos da vinda, da existência do Messias. Assim como os profetas falaram, também falaram os apóstolos. Efésios 3:5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Mais uma vez, a certeza do versículo acima que lemos fala da revelação do Messias, de que os profetas vieram somente a revelar a vinda do Salvador. E os apóstolos também fizeram isso, para que se cumprisse a lei. Nada comparado ao que vemos hoje. Homens, o pior é que ainda dizem, homens e mulheres profetas. Hoje eles fazem mulheres profetas. É um absurdo, né? Falando que o Criador mandou dizer, quando nem pela mente do nosso Eterno passou tal coisa. Inventam que o Criador entregou uma mensagem. São mentirosos, enganadores, falsos, hipócritas. Esses são os falsos profetas. Como está dito que viria, mas na verdade, não existindo mais profetas,
Não existindo mais profeta, então podemos considerar todos falsos. Entra aí e me desmente pelas Escrituras. Se você é capaz de entender a Escritura e passar para mim que eu estou errado. Me desmente se tiver profetas. Tem profeta aí? Ou aqueles que acreditam em profeta, me desmente pelas Escrituras. Diz que eu estou errado de chamar esses tais que se dizem profetas de falsos, de enganadores, de ladrões de almas do Messias. O Salvador morreu no madeiro para salvar um povo. E aí vem vocês ensinando doutrinas de homem que roubam as almas por quem o Salvador morreu. Tem um outro versículo dos chamados profetas que os homens usam como mandamento do Salvador, mentindo que há a existência dos profetas. Esse versículo está em Efésios 4:11. Versículo 11 de Efésios 4 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Agora, irmãos, vamos ler e entender por que ele, o Messias, fez um para cada função. Para quê e por quê? O versículo 12 diz assim, ó. O que nós lemos foi o versículo 11. Nós vamos ler agora o versículo 12 de Efésios 4. Diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Messias. Por isso que ele fez. Até o versículo 13. Veja bem. Que querendo aperfeiçoar, ele fez pastores, profetas e tal. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, o corpo do Messias, do Salvador, de Yahushua. O versículo 3 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Eu vou te perguntar, até agora, você não está dentro dessa mesma unidade de fé? Porque Yahushua levantou pastores, levantou profetas, levantou evangelistas e doutores para que, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Messias. Foi para isso. Então ele levantou esse povo para até o momento em que todos cheguemos à unidade da fé. E eu te pergunto, você já está nessa unidade da fé? Você já conhece a palavra? Porque aquele povo foi levantado porque não existia a palavra que nós temos hoje. Eles não andavam com Bíblia na mão. Eles andavam com os pergaminhos da antiga aliança, do Velho Testamento. Hoje você tem a palavra, meu irmão, na sua mão. Por R$5 você compra uma Bíblia hoje. Por R$5 você pode estudá-la, você pode ler, você pode entender, você pode ser salvo por R$5. Ele levantou esses homens para isso até que você chegue a esse ponto. Você ainda não chegou? E continuando diz: e ao conhecimento, você ainda não conhece o Messias, e ao conhecimento do Filho do Criador, a homem perfeito, à medida da estatura completa do Salvador. Você ainda não chegou nessa estrutura, irmão. A esse conhecimento, a essa perfeição. O versículo 14 diz: para que, olha só, versículo 14, Efésios 4, para que não sejamos, isso tudo para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda
por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Viu para que foi feito, constituiu Messias apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, para que você chegasse a um conhecimento do Filho do Criador, a homem perfeito à medida da estatura completa do Salvador. Isso tudo para que você não seja menino que é levado de roda por todo o vento de doutrina.